Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Manuela e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que o Senhor quer falar com você, em que Deus quer te entregar uma palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, talvez. Boa madrugada também para quem está me assistindo de madrugada. E bom, hoje eu vou ser bem direta e bem objetiva, bem rapidinho, entre aspas, porque eu tô um pouquinho com pressa. Vocês sabem, né? Minha vida tá meio corrida ultimamente e eu tô aqui pela graça de Deus. E eu vou ter que ser um pouquinho mais rápida do que eu sou normalmente hoje, porque eu tô com a minha farda da escola, daqui a pouco eu já tô indo pra escola. Então, vamos lá, amém? Só que antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para você que, se você puder, curte, comenta e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nos grupos, no grupo da escola, no grupo dos amigos, no grupo da família. Vai compartilhando aí, seja canal de bênção para quem seja canal de bênção na vida de alguém, né? E que a gente venha representar a Cristo em todos os lugares que a gente for, não é verdade? Que a gente venha obedecer ao Senhor. Amém? Bom, hoje e se inscreve no meu canal, para quem tá me assistindo aqui no YouTube, se inscreve no meu canal. Para quem tá me assistindo no Instagram, me siga. Para quem tá assistindo no Facebook, também me siga. Para quem tá assistindo um pouquinho do vídeo no TikTok, também me siga no TikTok. Vai aparecer aí no final todas as minhas, as minhas redes sociais. Então, se você puder, vai lá, curte meus vídeos, vê os vídeos antigos e que você venha a ser edificado por essa palavra. Amém? Vamos lá. A palavra de hoje fica lá em João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter ouvido alguma pregação sobre isso, sobre esses versículos, que, nossa, é incrível. Incrível foi o que o Espírito Santo, ele instalou algo dentro da minha cabeça, sabe? Um pequeno detalhe que às vezes a gente não leva em conta, sabe? No texto bíblico, mas que despertou uma coisa muito, muito, muito significativa em mim, sabe? E eu entendi mais ou menos do que... Eu digo mais ou menos porque, assim, não tem como entender sabe, 100% assim, do que, na verdade, é meio, eu não consigo achar uma palavra, sabe, é tipo assim, é o extraordinário de tu entender algo que, sabe, que Deus te falou, que Deus te mostrou, sabe? É o extraordinário disso. E às vezes a gente não entende muito, sabe? Às vezes a gente... E na verdade a gente não precisa entender. Na verdade a gente precisa confiar, mesmo sem entender, sabe? Então... Mas eu entendi o que o Senhor queria me dizer, né? Para que eu fosse dizer para as outras pessoas. E eu vim trazer isso daqui, né? Como representante de Cristo, o Senhor me deu essa palavra. Então, vamos lá. Diz assim, a partir do versículo 1. Aí, você que pode estar pensando aí, caramba, Deus falou com ela? Como assim Deus falou com ela? Como que eu posso ouvir a Deus? Como que eu posso entender algo que o Senhor me falou, algo que o Senhor possa me falar? Vou te dar uma dica muito importante que você pode fazer todos os dias, a qualquer momento, a qualquer hora, aonde você quiser. Abra sua Bíblia, tá bom? Se você abrir sua Bíblia e ler ela em voz alta, você já está ouvindo a voz de Deus.
Eu já ouvi isso milhares não, mas muitas vezes, né? E eu recomendo para você, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente guarda ela no coração, ou seja, praticando, a gente vai entendendo que tudo que tá aqui é da vontade do Senhor, tudo que tá aqui é o que o Senhor quer para nós. E aí ele vai falar conosco, às vezes é por meio de um pensamento que às vezes a gente acha que é nosso, né? Foi uma ideia. Não, mas foi uma ideia minha, não. Se foi uma ideia conforme a palavra do Senhor, então foi o Espírito Santo. Tá bom? Então é assim que a gente descobre se a gente está ouvindo a voz de Deus ou a voz do outro lá. Se aquela voz está dizendo algo a favor da palavra, condizente com a palavra, né, que está de acordo com a palavra, aí a gente sabe que é a voz de Deus. Se é contra a palavra, então não é, tá bom? Então vamos lá. Você pode ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com um dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra, já deve ter ouvido alguma pregação sobre isso, mas o que hoje eu quero o Espírito Santo quer te dizer, o que ele me mostrou foi que nessa passagem João é o único que relata sobre isso, eu acredito, porque aqui no capítulo 8 não tem nenhuma outra referência de outros evangelhos, porque os evangelhos, né, João, Marcos, Mateus e Lucas, eles estão todos ligados. Então, tem histórias que a maioria das histórias estão todas nos evangelhos, né? Só que tem algumas histórias que estão em João, mas não estão em Marcos. Tem algumas histórias que estão em Marcos, mas não estão em João, no livro, né? Nos livros. Então, essa passagem, ela está especificamente só no livro de João, porque não tem nenhuma outra referência aqui dos evangelhos. Então, creio eu que só tem aqui no livro de João. E o interessante é que esses versículos, eles estão escritos em colchete. Eles começam com abre colchete e termina até o último versículo que eu li para vocês, com fecha colchete. E o que isso importa para a palavra de hoje? Bom, foi aí que Deus falou comigo. Foi aí que Deus, estalou o dedo e eu entendi uma coisa. Eu fui procurar saber qual é o significado do colchete, etc, etc. E eu vi vários resultados, vários significados, mas um me chamou a atenção, que eu li em 2 vezes, eu acho, em 2 sites ou em 2 lugares, que diziam assim, que o colchete ele também é usado para coisas fora do texto original. Fora, tipo assim, quando a gente bota algo em colchete, pode ser que talvez a gente esteja tirando, aquilo que está lá dentro do colchete é aquilo que está fora de contexto, é aquilo que está fora do texto, sabe, que a pessoa está falando. Por exemplo, está fazendo uma redação do Enem.
E aí tu vai colocar algo entre colchetes. E o que aquilo e o que tá em colchetes é diferente de todo o texto da redação que você tá escrevendo, entendeu? É fora de contexto, totalmente fora de contexto. E isso foi aí que Deus falou comigo. Que tipo assim, essa história, ela tá fora de contexto. Como assim ela tá fora de contexto? Os líderes falaram, pela lei de Moisés, essa mulher deveria ser morta a pedradas, mas ela foi morta a pedradas? Não, porque Jesus a perdoou. Porque Jesus disse: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Porque ninguém ali estava sem pecados. Ninguém está sem pecados. Então, todos foram saindo, todos foram embora, até começando pelos mais velhos, que já tinham mais experiência, já tinham mais vivência. Então, eles sabe, na hora que Jesus falou isso, eles já devem ter dito assim: pra mim não tem mais como. Os mais velhos, né? Pra mim não tem mais como, eu já vivi tudo, eu já errei muito, então vou embora, não tem como eu atirar a pedra nessa mulher. Eu tenho pecado, eu sei que eu tenho pecado. Então, eles caíram em si, sabe? Eles caíram em si e viram que são pecadores, tanto quanto ela, sabe? E Jesus a perdoou. E isso estava fora do contexto, sabe? Jesus, ele não quebrou a lei. Jesus, ele disse assim: eu não vim para quebrar a lei, eu não vim para mudar a lei de Moisés, eu não vim... Aliás, até que o céu passe, eu acho. Eu vou colocar aqui a referência para vocês, mas tem uma passagem que ele diz isso, que nenhuma palavra será tirada dessas leis até que o céu passe, parece. É alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui a referência para vocês depois procurarem melhor, mas é alguma coisa assim. Jesus disse: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, o sacrifício de Jesus já era as consequências dos nossos pecados, sabe? Quando ela deveria ser morta a pedradas, Jesus ainda não tinha morrido, mas o sacrifício dele é eterno. O sacrifício dele valeu tanto para depois dele, tanto para antes dele, sabe? Então, o sacrifício dele já limpava, já nos isentava, entre aspas, das nossas consequências, porque realmente na lei de Moisés era para ela ser morta a pedradas, porque aquilo que ela fez foi muito grave, muito grave. Mas aí ela foi perdoada por Jesus. Ela foi perdoada por Jesus e isso estava fora de contexto. Mas Jesus a perdoou. E Jesus disse algo para ela: vá e não peques mais. E é isso que Jesus nos diz hoje também. É isso que Jesus faz com a gente. Ele faz o que está fora de contexto, o que está fora do texto original. O texto original diz que ela devia ser morta, mas Jesus fez diferente. Por quê? Jesus é Deus e Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, que vocês sejam edificados por essa palavra. Eu acho que o Espírito Santo tinha mais coisa para falar para vocês, né? Se eu pudesse ficar aqui mais tempo, com certeza eu falaria muito mais. Mas eu não posso mais ficar tanto tempo agora. Mas eu acho que o Espírito Santo já falou, sabe? Já deu para entender o que o Espírito Santo quer falar para você, sabe? Ele faz isso com a gente. Ele faz o que não tá no contexto. Ele faz o que não tá no texto. Mas ele faz o que está dentro do que ele é, Como eu falei para vocês, isso que eu repeti para vocês são salmos: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então ele fez o que estava dentro do que ele é, mas não o que estava dentro do contexto humano, sabe? Do contexto humano que eu digo assim, da lei de Moisés, né? Da lei quando Moisés disse, mas foi Deus quem deu a lei para Moisés. Tá? Mas eu digo no contexto humano porque foi Moisés que deu, e etc. Acho que vocês me entenderam. Mas, tipo assim, foi Deus quem deu a lei, tudinho. Mas o sacrifício de Jesus foi a conta paga. Nossa conta foi paga. Então, Jesus a perdoou. E é isso que ele faz com a gente. Ele faz o que tá fora de contexto, tá fora do que a gente pensa que ele vai fazer. Mas ele faz uma coisa diferente, mas dentro do que ele é.
porque Ele é perdão. Amém? Fiquem com Deus, Jesus ama vocês e até terça-feira, se assim o Senhor permitir. Bye, bye!